A esquerda ela está hoje totalmente atordoada. Depois daquela avalanche, daquele torpedo do Twitter Files Brasil, parece que as coisas modificaram de certa forma e aqueles esquerdistas que sempre postam alguma coisa ali no Twitter, né, no X hoje, né? Essa esquerda está atordoada, não sabe mais o que falar, não sabe mais para que rumo tomar. E a gente sabe que existe uma coordenação ali para esse pessoal divulgar, disseminar as narrativas. E sempre quando a gente abre ali a plataforma X, vem sempre aquelas mensagens daqueles esquerdistas que a gente nem é inscrito nos canais deles, não é inscrito aí, não tem. Não faz nada para chamar a atenção desse pessoal e sempre eles vêm na primeira amostra ali da plataforma X. E a gente sabe por quê. A gente sabe por quê, porque isso provavelmente é impulsionado. E tem essa forma de impulsionar as suas mensagens na plataforma X. E a gente sabe muito bem que existe uma coordenação central de tudo isso. Mas o que a gente tem visto agora é que essa coordenação está um pouco assim, maluca, né? Agora, eu vou até postar aí, eu vou até colocar aqui, ó. Tem um sujeito, é um tal de Roberto Bertoldo. Esse Roberto Bertoldo, ele sempre aparece ali nas primeiras postagens. E ele agora vem renovando ou trazendo aquelas narrativas de muito tempo que já se foi, né? E vem falar sobre imóveis. Nos últimos 30 anos, a família Bolsonaro comprou 107 imóveis. Era 58, né, que tinham falado. Agora são 107 imóveis durante 30 anos. Uma família que aí provavelmente está entrando sogro, sogra, primo, prima, tio. Aí pega de todo mundo, junta aquilo, aí de umas 20 pessoas e fala que a família adquiriu 107 imóveis durante os últimos 30 anos. E se você olha bem assim o número de imóveis, a família Bolsonaro, aí você já liga no indivíduo Bolsonaro. E é claro, quando você traz essa notícia, você quer passar uma ideia que esses imóveis foram frutos de corrupção. É esse tipo de narrativa que eles querem trazer. Justamente para dar algum impacto aí nas suas narrativas, nas suas propagandas, tentando aí fazer de uma forma que a gente sabe que não deu em nada. Quando trouxeram essas narrativas, a imprensa trouxe essas narrativas aí. Agora, esses esquerdistas que são utilizados, são usados para disseminar essas mentiras, vem trazendo novamente. Por quê? Não tem mais nada. Nada mais o que falar. Que crime tem em adquirir um imóvel? Ainda que seja em dinheiro vivo? Eu não sei. Eles trazem esse tipo de narrativa, né? E esse sujeito aí, né? A gente pode ver que está muito bem explicado por que ele é utilizado ali. Esse Bertoldo, ele é acusado, ele já foi acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, compra de sentença. Ele é um advogado. Foi preso em 2006,
chegou a ser conselheiro da Itaipu Binacional e foi cotado no governo do PT para assumir a pasta de Desenvolvimento e Esportes. Está bem explicado aí por que ele está nesse jogo. Então, a gente vê que esses perfis, eles aparecem sempre à frente, mesmo sem você segui-los. Evidentemente, para ajudar a criar narrativa, disseminar narrativa contra a direita. Ou para dar aquela passada de pano aí no governo de esquerda que está na cadeira da presidência hoje. Vou passar para outra aí. Aí a gente vê esse senhor ministro, como é o nome dele mesmo? É o Juscelino Filho. O Juscelino Filho, que sempre aparece, ele foi um dos primeiros a aparecer no noticiário de coisas erradas que o governo vem fazendo. E ele novamente agora apareceu aí no relatório da CGU, que aponta aí benefício ilegal, né, que ele ganhou aí e teve desvio em obra da Codevasf, né? E não é só isso que ele fez de errado, mas é um ministro que está firme e forte no governo e parece que tem carta branca para fazer qualquer coisa, porque ninguém consegue mexer nesse ministro. Alguns ministros já foram embora aí por menos do que o Juscelino Filho. Mas a gente vê que ele tem ficado firme ali. Eu acho que o Lula está preservando esse ministro justamente para ter essas informações negativas do governo, né? Parece que é bom para ele. E aí, gente, o Carlos Bolsonaro trouxe aí, ó, falando o seguinte: situação fiscal dos municípios, ela está pior do que há 4 anos atrás. Será um desafio para novos prefeitos. Em menos de 2 anos, cidades queimaram todo aquele saldo positivo que havia conseguido aí durante a pandemia, né? O governo Bolsonaro irrigou todas as prefeituras, todos os estados, e aí esses prefeitos, os governadores tiveram saneamento do caixa e os caixas ficaram abarrotados de dinheiro, mas agora estão queimando todo esse valor porque a administração federal hoje é uma lástima e está fazendo os caixas novamente irem abaixo. Mas a gente sabe, né? Grande parte desses prefeitos, ou vamos dizer, a maioria desses prefeitos, fizeram de tudo para que esse indivíduo que está hoje na cadeira de presidência voltasse. E hoje, não só os prefeitos, né, estão pagando pelo que fizeram, mas a pobre da população dessas cidades também estão sofrendo essas consequências. Essas consequências nefastas que foram trazidas aí com o retorno desse indivíduo na cadeira de presidente. Vamos lá. Outra notícia aí, ó. O governo, ele já demonstrou que não tem povo, né? Assim, um presidente, né? Uma candidatura tendo presidente do descondenado, e o Alckmin, que apoiou e apoia em todos os sentidos, né? E há tempos atrás aí falou que esse descondenado estava querendo voltar ao local do crime, mas se juntou agora com ele e defende tudo que o governo faz hoje. Então a gente viu nessa última notícia aí que o Alckmin participou de uma agri-show
com um público que não pôde entrar. Porque se entrar, vai vaiar. E a gente sabe que esse governo parece que não teve eleitores. Porque não aparecem. E sempre que aparece alguém, é para vaiar, é para xingar, é para cobrar, é para falar que o descondenado tem que voltar para a cadeia. E eles sempre, quando fazem algum evento, eles fazem com público ali domesticado, né? Pessoas do meio, para não serem vaiados, para não aparecer na imprensa que as pessoas realmente não colocaram esses indivíduos na presidência. Então, em menos de 2 anos, a gente já está vendo o resultado de tudo isso que foi feito aí durante as eleições. E mesmo na época da eleição, a gente via os comícios, os encontros, tudo era controlado. Não havia um comício aberto, né? Porque não tinha povo, não tinham eleitores. As pessoas não estavam apoiando. É claro, tem muitos apoiadores, mas a gente sabe que não seria o suficiente para colocar esses indivíduos aí à frente do país. Eu não estou dizendo nada só isso, né? Mas a realidade que nos mostra é exatamente isso aí. Essas pessoas que estão hoje à frente da presidência não têm apoio do povo. Não teve apoio durante a eleição e não tem apoio agora, depois que entraram na presidência. Então tá aí o Alckmin, né? Dando um exemplo do que o governo tem de apoio. Aí a gente tem uma outra notícia aqui, ó. Essa notícia, sinceramente, é uma notícia que a gente não esperava, não sabe como veio isso, né? Aí a Tzuki até fala aí, ó. Você não leu errado. A relatora do caso foi a ministra Carmen Lúcia. O sujeito que sempre, o Lula, né? Que sempre teve a cobertura dessa corte alta do país, que sempre passaram a mão na cabeça. Algumas coisinhas a gente tá vendo que tá meio que assim, meio lá, não está tão só pro lado de lá. É a primeira vez que eu vejo o TSE condenar o Lula por alguma coisa de errado que fez contra a candidatura do Jair Bolsonaro. Agora a condenação do Lula a pagar 250 mil em ação que foi movida aí o Bolsonaro. O tribunal entendeu que o petista e sua frente partidária atuaram no impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet. Se fosse do lado do presidente Bolsonaro, novamente ele seria condenado a não concorrer mais a nenhum tipo de eleição. Mas esse indivíduo que está aí na cadeira fez muito mais do que isso aí. Tanto é que a gente viu durante a eleição que as propagandas de rádio basicamente só tinha do Lula. Eles não passaram as propagandas da eleição de Bolsonaro nas rádios. Só depois, quando estava terminando ali aquelas propagandas, é que foram descobrir que isso estava acontecendo. E o TSE não fez nada. Colocou culpa em quem? No partido do Bolsonaro. E depois a gente ficou sabendo que o TSE não havia mandado essas propagandas para serem passadas ali.
A gente não sabe de quem foi. É claro que a culpa maior é do TSE. Mas como é que foi que isso foi tramado para que somente as propagandas do Lula tivessem nas rádios? E a gente sabe que uma grande maioria do interior ainda ouve rádio. E as propagandas eram maçantes. E são várias rádios. E se tem a propaganda só de um candidato, do outro candidato, as pessoas não vão ficar sabendo nada. E aquele candidato que está fazendo a propaganda só vai massacrando o outro. E vai fazendo a cabeça dos eleitores que não conhecem aquele candidato. Né? Então foi isso que aconteceu. E está aí uma primeira condenação a pagar, né, aí do Lula. Aí, esse final de semana, nós tivemos aí, né, tivemos notícia de uma festa nababesca da elite brasileira. Quando a gente fala elite, a gente sabe quem é. Eu vou passar aí esse pequeno vídeo, vou passar com som, não sei se vai dar algum problema, mas vamos ouvir aí como é que foi. Acho que quase todo mundo já viram esse vídeo, mas é sempre bom ficar vendo o que são as festas. E aí não participa pobre, não participa os identitários, não participa, sei lá, nada daquilo que eles falam que eles defendem. Vamos ver esse vídeo. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Pois é. O sistema é muito maior. Pois é, com a narração daquele esquerdista, né? Todo mundo conhece aí. Não precisa falar o nome. E o Ramiro, ele vem falar sobre... Vou colocar o vídeo dele aqui, depois a gente comenta. Trabalhem muito, mas muito mesmo, para pagar o feriadão prolongado de Gilmar Mendes e Dias Toffoli na Inglaterra e na Espanha. Foram palestrar num evento patrocinado pelo Banco Master, que tem pendências judiciais no próprio STF. A palestra era sobre segurança jurídica e investimentos. Parece piada, mas não é. Gilmar é relator de uma das ações do banco no STF e eles alegam que não devem pagar a contribuição social sobre o lucro líquido para a União. São valores bilionários em discussão. Estão garantindo a segurança jurídica dos investimentos. É compreensível o desespero do banco em patrocinar uma palestra de Gilmar Mendes no exterior para ver o que acontece aqui em Brasília. É do próprio Barroso a frase de que tem no Supremo gabinetes distribuindo senhas para soltar corruptos. Essa é a verdadeira segurança jurídica para investimentos que Gilmar palestrou? Eu sei a resposta. E quem paga a conta somos todos nós. Pois é. É isso aí. Tivemos esse encontro, então, lá na Inglaterra e na Espanha, né? Na verdade, parecendo aí uma viagem de descanso, um turismo. Não, mas é muito mais que isso. Ramiro falou muito bem aí. E tem empresas que custearam as despesas desse evento e que tem casos no STF. Então, o que esses ministros estão fazendo, participando desse tipo de coisa aí, isso que eles estão recebendo, porque na verdade eles estão recebendo um percentual aí daquilo que eles teriam que pagar fazendo esse tipo de viagem.
Porque não fica barato. Não fica barato para essas empresas. É como se estivessem recebendo dinheiro vivo para custear suas despesas. Isso não é só vergonhoso, isso é criminoso. Porque dias menos dias, esses ministros estarão julgando alguns casos dessas empresas que têm algumas ações ali no Supremo Tribunal Federal. E é exatamente isso que o Ramírez está falando. É vergonhoso e criminoso isso que aconteceu. Mas a gente sabe que não é um caso único. Não é assim, aconteceu agora. Vem acontecendo. Não é o primeiro caso, né? E eu vou só passar aqui, a gente não pode nem falar dessa situação que está aí na tela, né? O caso daquelas picadinhas que vieram lá do Oriente e contaram hoje, né, uma das empresas aí, que essa picadinha, ela parece que tem levado algumas pessoas a adquirirem aquela doença que praticamente não tem cura. Então, tem algumas pessoas já entrando na justiça lá na Europa, porque aqui no Brasil, sinceramente, e com isso aí a gente vê a hipocrisia das pessoas que até hoje fica chamando Bolsonaro de genocida. E lá, quando começou essa situação, ele tentou alertar do que está acontecendo agora. As empresas reconhecendo que essas picadinhas não só fazem bem, faz muito mal do que bem, muito mais mal do que bem. Então, essa é uma empresa que já reconheceu isso. Tem outras empresas aí também que vêm reconhecendo e que, evidentemente, que aqui no Brasil parece que não vai acontecer nada. A gente não sabe por quê. Por que essas empresas estão sendo blindadas aqui e na verdade, estão querendo colocar, né, algumas situações aí nas costas de quem? Daquele que tentava avisar, que tentava fazer de tudo para o povo não cair nessa roubada que aconteceu aí durante o ano de 2021, 2022. Bom, outra notícia aqui, ó, trouxe aqui foi o Fernão Lara Mesquita, mostrando essa pesquisa aqui acho que é da Quest, acho que é deixa eu ver aqui, do IPEC, lá do Estadão, mostrando que alguns entrevistados aí dessa pesquisa mostraram que são 41% de direita, 18% de esquerda, 28% de centro, 13% não sabem. Centro, a gente poderia dizer que tá mais aí para aquele centrão, né? Seria o centrão. Então, a gente vê que não existe bem a tal polarização. A gente vê que a maioria dos brasileiros 41%, é claro, não é maioria, mas a gente vê aí 28% que são de centro, 13% que falaram que não sabem, mas de esquerda o que a gente tem aqui é 18%. Então, esse governo que está aí é um governo de minoria, o que leva, mais uma vez, a gente ficar perguntando como é que esse governo foi para a cadeira de presidente. E é por isso que esse governo não sai às ruas. É por isso que esse governo só faz evento a portas fechadas, com público controlado.
Pois é. Outra notícia é sobre algumas pessoas que ainda estão presas e que até hoje, sem denúncia. O ex-chefe da PRF está completando 8 meses preso por ordem do digníssimo ministro Alexandre de Moraes. Sem denúncia. Não falam o que ele praticou, qual foi o crime que o Silvinei cometeu, qual crime que o Silvinei Vasquez cometeu. Não falam. Simplesmente deixa ele recolhido a uma prisão. Prisão não, está numa penitenciária. Na Papuda, que eu acho que ele está na Papuda. Simplesmente eles falam que o Silvinei é importante para a produção de provas. Apesar da ausência de denúncia formal, esse ex-chefe da PRF permanece aí detido há 8 meses. Como é que ele é importante para a produção de provas e nem mesmo ele sabe do que está sendo mantido preso. Não houve denúncia. Não houve denúncia. É uma prisão ilegal, uma prisão inconstitucional, é abuso de autoridade isso que estão fazendo com esse ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E a gente sabe, tentando atingir quem? Tentando atingir Jair Bolsonaro. Eles não podem atingir ele, porque não tem nada contra o presidente Bolsonaro, e eles tentam pegar aquelas pessoas que eram próximas dele para tentar descobrir alguma coisa. De repente, Silvinei fica preso ali até ele resolver abrir o bico. Mas falar o quê? Inventar? É isso que eles querem? Ele invente alguma coisa para sair dali e incriminar Jair Bolsonaro? A gente viu que não deu certo com o Cid e ainda está preso. Também o Cid tem algumas coisas, algumas nuances ali que é um pouco diferente do Silvinei. Mas não deveria estar preso também. O caso dele é o caso lá da falsificação lá do negócio das picadinhas. E Silvinei nem isso. Acha que ele tentou evitar que as pessoas chegassem a um determinado local para votação. Não tem prova disso. Isso foi uma narrativa que inventaram. E estão mantendo ele ali para tentar fazer com que o Silvinei ele fale que recebeu alguma ordem do presidente da República na época. E a gente sabe que não houve isso. Não houve isso. A Polícia Rodoviária Federal trabalhou para evitar que houvesse ali corrupção. Eles conseguiram realmente apreender muito dinheiro que iriam comprar, muito dinheiro que iria comprar votos. É isso que eles conseguiram fazer, as apreensões. E por último, eu vou passar aqui um pedacinho de vídeo aqui do Marco Antônio Costa. O Marco Antônio Costa, ele é um jornalista, ele trabalhou na Jovem Pan, ele hoje está no Fio Diário, é isso, Fio Diário, né? É um canal que está muito bem aí, tem muitas matérias excelentes,
E ele já demonstrou que não tem medo. E fala exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, sem medo de falar. Eu acho que está precisando de mais pessoas falarem exatamente que a grama é verde. Não adianta você tentar querer folhear. Tem que falar a verdade, o que está acontecendo. Porque à medida que você fica com medo de falar as coisas, parece que vai criando mais coragem naquelas pessoas que estão praticando medidas abusivas. Tais como essa que eu falei aí, do Silvinei, né? Tentando aí persuadir o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal para tentar incriminar uma outra pessoa. Mas é isso que a gente está, talvez, inferindo aí que possa acontecer. Mas ele já demonstrou que é uma pessoa de bem. Eu não acredito que, mesmo que ele fique lá, sei lá, 2 anos, ele venha inventar uma mentira para que se safasse. E a gente viu. Até nem adianta mentir, porque vai cair vai continuar nas garras dessas pessoas. Se mentir vai ficar ruim, ou melhor, vai ficar pior, né? Se não mentir, a gente tem que esperar realmente esse sistema cair para essas pessoas se verem livres dessas condições abusivas que estão sofrendo aí. Eu vou passar aqui o vídeo para a gente terminar essa matéria. Não me venha falar em ataque às instituições. Você não é instituição! Você nunca vai ser instituição! Você é um louco, doido, que acha que o seu DNA se mistura com o CNPJ do Supremo Tribunal Federal. Você tem que ser parado. Onde já se viu um negócio desse? Você, Barroso, Gilmar, vocês se misturaram com o Supremo Tribunal Federal de tão egóicos que vocês são. Isso não pode continuar. Em nenhum país decente isso acontece. Vocês envergonham a nossa história, a história do Brasil. O dia de vocês está contado. Vocês vão responder por cada um dos crimes que vocês cometeram. E eu vou fazer questão disso. Por toda a minha vida, eu juro por Deus, eu vou fazer questão de vocês pagarem para cada família que vocês prejudicaram, perseguiram e massacraram. Essa é a justiça que a gente precisa no nosso país. Não me venha falar em... Pois é. Então, o Marco Antônio, todos sabem de quem exatamente que ele está falando, ele até citou alguns nomes aí, e a gente sabe que é um dos que estão na linha de frente aí para tentar resolver essa questão que o Brasil está passando. Está acontecendo no Brasil hoje exatamente isso. E se a gente não lutar com todas as garras, com todas as forças que a gente tem, né, com toda a coragem que a gente tem que ter, essa situação não vai passar. Eu acredito que não vai demorar muito para que isso seja resolvido. A gente está vendo algumas movimentações no país, né, já da imprensa que está realmente falando exatamente o que está acontecendo, um pouco tímida, né, querendo tirar seu corpo fora, mas pelo menos está falando exatamente que a grama é verde, né? Está mostrando que o rei está nu. Então, primeiro é isso. A imprensa tem que cair em si. Ver que o Brasil está se tornando uma coisa que a gente não quer. Perceber que a maior parte, a grande maioria dos brasileiros não está querendo isso. Está aí, está sendo mostrado para a gente. A gente viu aí esse evento que levaram lá para a Europa é justamente porque eles não podem fazer esse evento aqui. Eles vivem numa casta. Eles estão prendendo muita gente
mas pode ver que eles estão presos. É evidentemente que é uma realidade totalmente diferente das pessoas que estão ali na prisão. Mas eles sabem que não podem sair à rua, não pode fazer evento em qualquer lugar aqui no país, que vão ser vaiados. Vão ser vaiados. E eles tentam levar esses eventos para fora do país para ver se tem uma certa tranquilidade ainda para fazer as atrocidades que estão acontecendo aqui no nosso país. E a gente espera que isso seja resolvido quanto antes, o mais rápido possível. É isso. Ficamos por aqui.